Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Iniciamos o estudo da série sobre obsessão, do Manuel Flamengo de Miranda, com um trabalho específico em relação às fronteiras da loucura, que é uma obra que se passa no Carnaval carioca. E como sempre, vamos iniciar o nosso estudo com uma oração. Então peço a todas e todos que se recolham a um momento oportuno, um lugar tranquilo, onde possamos sintonizar com a espiritualidade maior e concentrar os nossos pensamentos e o nosso coração nas lições que vamos aprender hoje. Então vamos começar a nossa oração, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Ti, Jesus, e sob a Tua imagem, Jesus, agradecer ao nosso Pai, nosso divino Criador, pastor de nossas almas, por mais esse dia, por mais essa oportunidade na matéria, por mais essa chance de estudo que você nos concede. Te agradecemos, Pai, por todas as benesses, pelo lar, pela família, pela saúde, pelo trabalho ou pelo descanso, por tudo que você nos concede. Mas além de te agradecer, Pai, tão carentes que somos, nós pedimos primeiro pelos nossos amores que já desencarnaram, que todos aqueles que estejam em nossos pensamentos possam se sentir envolvidos pelo Teu amor, possam ter a certeza do grande reencontro nessa jornada que é a vida maior. Ilumina, Pai, os nossos amores que estão conosco, mostrando a eles a importância da família, dos valores morais acima dos valores materiais, da necessidade de nos tornarmos melhores. Os ampara e os auxilia, sempre estarem abertos para ouvir aquilo que os Teus bons mentores têm a nos orientar. Ilumina, Pai, aqueles que não têm ninguém que ore por eles nesse momento, os que estão esquecidos nas ruas, os que foram deixados nos hospitais. Ampara aqueles largados nos asilos, nos orfanatos, esquecidos também nos presídios. Todos nossos irmãos que sofrem na matéria, mas também aqueles que sofrem no mundo espiritual. Ampara aqueles que estão nas zonas umbralinas, ainda estão em um momento de dificuldade, de desenlace do corpo físico. Que todos esses irmãos, Pai, possam sentir o Teu amor, possam sentir a Tua presença, na certeza que no momento mais difícil, você nos toma em Teus braços e nos ajuda a passar por eles. Depende apenas de nós. Por fim, Pai, te pedimos iluminar nós mesmos, nos dai força para que possamos prosseguir na nossa jornada de aprofundamento moral, de aprendizado que nós estamos na matéria. Nos auxilia nas boas intenções, nos dando força para vencer os nossos vícios, as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Nos ampara estarmos sempre aptos também a receber as lições que você manda através dos seus emissários de luz. Nos ampara, nos auxilia, dando força e coragem para vivenciar as provas e as expiações que a vida há de nos trazer. Mas se for permitido na Tua misericórdia e no Teu amor divino, minimiza os nossos sofrimentos e as nossas dores, nos livrai dos nossos tormentos voluntários e do desequilíbrio das nossas escolhas, e permita que possamos continuar sempre nessa jornada de busca por um amadurecimento espiritual. Em especial, Pai, como se trata de um trabalho específico para o Carnaval, nós nos unimos em pensamento junto a Ti, para pedir que toda essa espiritualidade maior, toda a equipe de Bezerra de Menezes, todos aqueles que trabalham com ele nesse posto espiritual, e como todos os outros que estão em todos os outros postos, hospitais, núcleos de atendimento, possam ser envolvidos pela nossa prece, possam ser envolvidos pelo Teu amor, lhe dando os fluidos, os recursos salutares, as forças que eles precisam para fazer predominar o bem numa paisagem ainda onde o mal tenta prevalecer. Ampara os nossos irmãos desencarnados e encarnados em desequilíbrio nessa época do ano, orientando-os, os ajudando a encontrar o caminho de volta a Ti, de volta ao equilíbrio, para que encontrem nesse momento de fraternidade, nessa oportunidade de lazer e de descontração, a alegria sem a viciação, a busca pela diversão
sem causar mal a si ou aos outros, ao equilíbrio, sem exagero dos vícios, sem a busca da satisfação das sensações. Ampara todos os encarnados e desencarnados nesse momento, para que possam sentir a tua presença, o teu amor e a irradiação desses mentores espirituais do bem, dos seus espíritos familiares, de todos que estejam buscando os conduzir até o bem. Ampara todas essas equipes nesse trabalho e em teu nome te pedimos para iniciar o estudo de hoje, dando graças a ti. Nós vamos trabalhar então na série Manuel Filomeno de Miranda, uma série sobre obsessão, e o autor, ele viveu no século ainda XIX e acabou conhecendo a doutrina espírita por vivenciar uma enfermidade que tinha origem obsessiva, que a medicina do mundo humano não conseguia solucionar a questão. E aí, descobrindo a doutrina espírita, ele passou a ser o frequentador e depois um trabalhador. Trabalhou durante toda a sua vida numa casa espírita na Bahia, inclusive chegou a ser presidente da FEB, da unidade daquele estado, e passou a trabalhar principalmente presidindo reuniões mediúnicas, onde ele pôde estudar e se aprofundar mais sobre a obsessão. E quando ele desencarna, Divaldo Pereira Franco vem nos dar a notícia, ele prossegue com seus estudos sobre obsessão durante mais de 50 anos, sob a supervisão do mentor Bezerra de Menezes. E sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda nos trouxe 18 livros, sobre a obsessão e sobre a própria transformação moral também da Terra e dos indivíduos. Então a primeira obra dessa série sobre obsessão é Nos Bastidores da Obsessão, seguidos por Grilhões Partidos, Tramas do Destino e Nas Fronteiras da Loucura, que é a obra que nós vamos estudar. Após Painéis da Obsessão, Loucura e Obsessão, Temas da Vida e da Morte, Trilhas da Libertação, Tormentos da Obsessão. Depois Sexo e Obsessão, Entre os Dois Mundos, Reencontro com a Vida, Transtornos Psiquiátricos e Obsessão. Ele também psicografa ou traz através da psicografia de Divaldo Franco as obras Transição Planetária, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e No Rumo do Mundo de Regeneração. A obra Nas Fronteiras da Loucura acompanha os trabalhos que são realizados por uma equipe espiritual num posto espiritual avançado sob a tutela de Bezerra de Menezes durante o Carnaval Carioca no século passado. Na obra fica identificadas as técnicas obsessivas. Nós acompanhamos como os obsessores planejam, arquitetam, executam as suas táticas durante o Carnaval contra os seus obsediados, mas também encontramos quais são as terapêuticas desobsessivas que a equipe do bem utiliza para minimizar as dificuldades causadas pelos obsessores. Na obra são narrados vários casos de abusos e alienações ocorridas no Carnaval, como casos de uso de droga, de álcool em excesso, sexo, aborto e a própria tentativa de suicídio. E nós identificamos também no estudo como funciona um posto de socorro central no mundo espiritual, como ocorre esse atendimento que a espiritualidade faz num momento como esse. Bem, Manuel Filomeno de Miranda inicia o livro com uma introdução Nas Fronteiras da Loucura, onde ele vai nos explicar que é muito tênue ainda para nós homens a linha divisória entre a nossa sanidade e o nosso desequilíbrio. Como a imagem no Data Show mostra, às vezes do nada simplesmente nós perdemos o compasso e acabamos ficando sob sentimentos do espectro negativo, como raiva, ódio, dor e resignação. Então ele fala que o homem ainda transita de um lado para outro com uma relativa facilidade, tendo momentos de sanidade e momentos de desequilíbrios, sem que ele consiga ter uma mudança expressiva no seu comportamento para encontrar a sanidade de forma plena. Então basta alguma ocorrência depressiva, uma situação que nos deixa ansiedade, um momento de mágoa, uma dificuldade financeira, qualquer tribulação da vida material,
qualquer dificuldade moral, acaba fazendo com que a gente consiga nos transferir de uma faixa para outra faixa da saúde mental muito rápido. Então saímos da sanidade para desequilíbrio muito facilmente. E aí nessa mudança nós nos alienamos temporariamente, nós ficamos sobre o influxo dessa energia, desse sentimento desequilibrante, e por mais que nós retornemos depois a essa posição regular de sanidade, nós produzimos um estado de distonia psíquica. Então ele chama a atenção que os problemas de ordem emocional e psicológica que nós ainda trazemos, porque as situações externas não são capazes de alterar o equilíbrio nosso. Nós que permitimos porque ainda trazemos o desequilíbrio em nós. Então esses fatos encontram um campo ainda onde há problemas de ordem emocional e psicológica que nos fazem responder dessa forma. E aí nós criamos esses estados de distonia psíquica que na maioria das vezes, como são episódios temporários, como são episódios em que nós transitamos rapidamente, não produzem grandes danos, a não ser que nós permitimos que essa situação continue ocorrendo e nós permitimos que isso acabe vivenciando um trauma. E ele chama a atenção que vivemos hoje numa sociedade onde as neuroses, as psicoses estão cada vez mais grandes. Olha que a obra é uma psicografia do século XX, anterior, portanto, ao momento atual que nós vivemos. Onde cada vez mais pessoas que têm ainda balizas mentais não fortalecidas, não encontraram ainda o equilíbrio e a saúde mental de forma plena, acabam deixando-se abertas para desenvolver esses distúrbios mentais, essas dificuldades morais. E é nesse momento que ele liga a loucura com a obsessão, porque ele vai chamar a atenção para a gente que junta todos esses fatores que nós vimos, existem fatores espirituais, dentre os quais ele destaca um karma do espírito. Entenda-se karma aqui não como uma fatalidade para o espírito, mas como um destino traçado pelas suas próprias escolhas, uma consequência que ele cria e produz a partir das suas decisões. Então, dentro de um fator também para a loucura, nós temos um karma que é criado pelo espírito, que nós vamos identificá-lo aqui como uma obsessão espiritual, ou seja, uma consequência de uma tomada de decisão que esse espírito faz em outra encarnação, que o liga a um espírito em desequilíbrio e que acaba impulsionando esse espírito, muitas das vezes, por esse desfiladeiro da alienação. E ele vai trazer algumas causas aqui, como o vício em sexo, a violência, os exageros em geral, as viciações de qualquer natureza, material ou moral, os pessimistas, a inveja, a amargura, a suspeição incondicional o tempo todo, o ciúme. São vários espectros, da emoção humana em desequilíbrio que facilmente ajudam a transpor os limites da saúde mental e, portanto, fomentar o processo obsessivo. Claro que aqui ele não desconsidera que há pessoas que têm patologias físicas, que de fato vivenciam enfermidades graves, que apresentam fatores hereditários, distúrbios glandulares orgânicos, traumas cranianos e outras doenças que geram, por exemplo, a depressão, geram alguns estados de não saúde mental. Mas o que ele quer destacar para a gente é que, na realidade, o que o livro vai trabalhar é justamente como esses fatores materiais, excluído esses físicos, são agravados por essa doença espiritual que nós vamos chamar de processo obsessivo. E aí ele vai apresentar nesse livro para a gente diversas formas de a gente entender que a obsessão é uma fronteira perigosa para a loucura, porque ela pode conduzir à loucura de forma irreversível. Por quê? Porque a obsessão, enquanto uma parasitose espiritual, ela é muito sutil, ela é muito de difícil identificação, porque ela acaba ocorrendo no campo da mente ou do intercâmbio mental.
no campo dos pensamentos, onde muitas das vezes, como mentes invigilantes, deixamos eles serem cultivados na nossa mente achando que são nossos. Então ele chama a atenção que ela começa de uma forma sutil, como uma indução de um pensamento, como nós vamos ver, mas ela vai se agravando à medida que ela encontra um espaço de consolidação na nossa mente, e aí à medida em que o infrator vai agasalhando essa ideia pelas tendências negativas que ele traz de outra vida, né? Por essas viciações, por essas coisas, a gente vai deixando esse campo mental aberto para esse tipo de indução, ela vai se agravando até possivelmente conduzir a uma loucura e conduzindo a diversas enfermidades. Enfermidades inicialmente imaginárias, existe um estado de psicose, né? De preocupação com doenças que muitas das vezes o obsessor tem, que ele recebe por via telepática essa transmissão de preocupações, né? Mas aos poucos esse intercâmbio é realizado em plano inferior, né? Essa transferência de pensamento que o obsessor faz de natureza negativa, junto com a transmissão das suas próprias energias deletérias que esse obsessor tem, acaba resultando consequências orgânicas que muitas das vezes, quando se destacam como uma doença, nós não investigamos a origem, mas a origem é de fato o processo obsessivo e o modo como esse perseguidor ele vai hospedando na vítima não apenas essas doenças, mas diversas situações lamentáveis. Então, o obsessor ele vai nesse processo de influenciação modificando o comportamento da vítima, ou melhor, influenciando para que a própria vítima modifique o seu comportamento. E ela passa a agir de forma estranha, com posições diferentes, com atitudes estranhas, com comportamentos mórbidos, né? Que vão exprimindo uma constrição de uma mente desequilibrada sobre ela, que vai mergulhando ela cada vez mais no fosso de sombra, cada vez transitando perante essa inferioridade espiritual. E aí o processo obsessivo é um processo, como visto, muito sutil, como na imagem mostra. Para todos nós que não temos a mediunidade a ponto de ver os espíritos, não conseguimos identificar muitas das vezes as companhias espirituais que nos acompanham ou acompanham os outros e acabam influenciando a nossa tomada de decisão. Já diz no livro dos espíritos, né? Os espíritos influenciam as nossas ações de forma tão ordinária que quase dirigem as nossas ações. Ou seja, o processo de influenciação deles é um processo muito forte. Então, Emmanuel vai destacar que há muito mais obsessão na Terra do que nós imaginamos. Porque se nós reconhecermos que a doutrina espírita, ela explica que há uma relação contínua entre o mundo material e o mundo espiritual, que eles se interpenetram, que o mundo espiritual não existe em outro local, mas ao contrário, que o mundo espiritual ele existe, pré-existe e persiste junto ao mundo material. E está em constante intercâmbio os dois mundos e os dois seres. Então, o tempo todo nós estamos em intercâmbio na nossa mente com pensamentos de seres desencarnados, que nós vamos sintonizando pelas nossas afinidades. E quanto mais nós sintonizamos com esses seres que estão em desequilíbrio, com esses seres que estão com uma vibração negativa, isso vai perturbando gravemente o que o Manuel Filomeno de Miranda chama da nossa economia psíquica. Como assim? Do modo como a nossa mente se manifesta, né? A nossa economia social, ou seja, do modo como o grupamento social se relaciona, porque pessoas obsediadas tendem a entrar mais em conflito fomentado por esses seres desequilibrados. E a nossa própria economia moral, porque sob a influência desses seres, nós vamos ser instados a tomarmos decisões morais equivocadas e sob a influência deles acabar tomando decisões complicadas para a nossa vida, dificultando a nossa existência. Claro que nós não estamos desamparados, né? A vigilância do amor de Jesus Cristo, nosso governador espiritual, é constante. E ele atua o tempo todo para minimizar os quadros de sofrimento na paisagem terrestre.
mas deixando a cada um claro sempre o seu livre-arbítrio como a verdadeira manifestação da inteligência do espírito e o verdadeiro instrumento de sua jornada de progresso e de evolução espiritual. Mas nesse contexto, Manuel destaca que o espiritismo é um eficaz tratado, um eficaz livro de higiene mental, porque ele vai nos prevenir dos males que nós mesmos criamos ao nos esclarecer sobre o que é a obsessão e ao nos trazer recursos para que nós superemos a obsessão. E aí ele destaca então que no livro o que vai ser examinado são algumas técnicas obsessivas dessas entidades perversas, né, que buscam, através da estimulação dos sentimentos e paixões inferiores, fazer com que os espíritos caiam em decisões morais equivocadas. Mas também ele vai analisar os métodos e terapias desobsessivas que são ministradas pelos mentores espirituais para tentar fazer com que esses agravos que ocorram possam ser reduzidos. Então, ao longo da obra que nós vamos ver são histórias de pessoas que viveram no mundo material. É importante frisar isso. Muitas das vezes a gente lê o romance na literatura espírita com um certo afastamento, como se fosse uma história, quando na realidade se retrata a vida de pessoas. Vida de pessoas que erraram, mas que foram paradas e reconduzidas ao equilíbrio. Outras que se vitimaram nas suas próprias escolhas. E o autor destaca que todas elas são preciosas lições que nós devemos incorporar ao cotidiano de cada um de nós, pensando como lições que a espiritualidade nos dá para que nós não cometamos os mesmos erros. E em ato contínuo, ainda na introdução, ele vai fazer o que ele chama de uma análise das obsessões, ou seja, atendendo à classificação que foi trazida por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele vai analisar a patologia das obsessões nas suas 3 espécies: a obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. E aí vamos começar com a obsessão simples. O autor vai explicar que a mente sempre reflete o estado íntimo que o espírito vive. Ou seja, a mente é o retrato, é a fotografia da minha realidade espiritual atual. Mas ela também é uma fotografia, ou ela também é um álbum, onde ela traz para mim as conquistas positivas e negativas que eu consegui ao longo das outras encarnações. É na mente que o espírito traz o seu arquivo mental, que embora possa não estar acessível no consciente, permanece no subconsciente, trazendo ali para ele o panorama das suas escolhas e, portanto, trazendo para ele muitas das vezes as situações que ele precisa encontrar em caráter de provação e expiação em razão delas. Ele destaca isso porque se a mente ela é não só esse álbum de fotografia que retrata a foto atual do espírito e as anteriores, ela também é uma verdadeira fonte de energia psicofísica. Porque através dela o espírito comanda o seu corpo espiritual que se projeta no seu corpo físico. E aí nesse grande dínamo que é a mente, né, nessa grande fonte de energia que é a mente, nós encontramos ali não só esses retratos, né, do estado íntimo do espírito, mas a própria manifestação das consequências disso. Nós encontramos na paisagem mental a expressão desses estados múltiplos que a personalidade apresenta, que são os sentimentos que decorrem dessas escolhas que eu realizei, desses sucessos ou fracassos que eu trago dentro de mim. Então, ao mesmo tempo que ele mostra o meu estado íntimo, né, ele também consagra na minha paisagem mental as consequências desse estado íntimo, né, os sentimentos que eu trago. Então vai apresentar a nossa depressão, a nossa ansiedade, os nossos traumas, né, todas essas enfermidades psíquicas que acabam resultando dos fracassos que nós tivemos nas outras encarnações,
dos erros que nos conduziram a trazer ainda esse espectro de energias e de emoções negativas, embora tenhamos também outros positivos, né? E esses estados mórbidos, nessas enfermidades psíquicas, que na realidade estão na nossa paisagem mental como fruto do modo como nós decidimos nas outras encarnações e como a mente, né, que é o espelho a refletir, o espírito reflete isso, eles acabam sendo estados que decorrem do nosso desrespeito à lei da vida, porque nós desrespeitamos o nosso pai ao não praticar o bem e no desequilíbrio construímos isso, e ao mesmo tempo funcionam como grandes brechas que vão permitir essa parasitose espiritual que nós chamamos de obsessão, porque os obsessores vão nos ligar exatamente nessas enfermidades psíquicas. Eles vão encontrar a sintonia e o campo propício para arquitetar os seus planos espirituais nessas brechas espirituais que todos nós trazemos e que podem acabar degenerando numa síndrome obsessiva. Como todos nós, em alguma medida, vivenciamos essas emoções negativas e vivenciamos um desequilíbrio em geral, como a imagem mostra, ainda somos muito ligados à matéria, ainda deixamos ela influenciar muito a gente, nós devemos considerar o que o Manuel Filomeno de Miranda fala de forma clara. A obsessão simples é uma parasitose comum em quase todas as criaturas. Quase todos nós estamos, estaremos ou um dia ficamos obsediados. Em razão desse intercurso, desse intercâmbio psíquico que a nossa mente faz o tempo todo com o mundo espiritual, com os seres desse mundo, e do modo como nós vamos variando dentro das posições vibratórias, né, a cada momento. Então, assim, nós não conseguimos nos manter em equilíbrio o tempo todo. E o momento em que nós saímos dessas posições vibratórias de equilíbrio é o momento em que nós efetivamente acabamos sintonizando na faixa desses irmãos e, portanto, criando esse intercurso, essa vinculação psíquica. Claro que se nós buscarmos a construção do bem, dificilmente uma mente equilibrada no bem consegue abrir um campo para que haja esse intercurso, haja intercâmbio mental com essas forças negativas. Só que nem sempre nós vamos conseguir isso. E mais do que isso, ainda assim vamos estar sujeitos a uma tentativa de agressão dessa espiritualidade inferior. Até no livro nós vamos ver que tem casos que eles tentam agredir os próprios mentores espirituais, a própria equipe de trabalho no bem, que vai tentar, de qualquer forma, agredir e fazer com que nós entremos dentro dessa faixa de sintonia deles. Por outro lado, se nós não tentarmos construir o bem, mas se permanecermos na faixa de vulgaridade, de prazer, de impiedade, que é falta de amor, de preguiça, de vício ou de desordem geral, nós vamos estar suscetíveis a influxo dessas ondas mentais de espíritos equivalentes, né? Os preguiçosos encarnados vão sintonizar com os preguiçosos desencarnados, né? Os desordeiros encarnados com os desencarnados. E assim por diante vai se criando o fenômeno da obsessão simples, que é um fenômeno que nós vamos ver daqui a pouco as etapas, como vai ocorrendo em fases, né? Vai se criando esse intercurso, esse fluxo de transmissão de pensamento e de indução de pensamento, até o momento em que o obsediado não só está no momento de intercâmbio, mas igualmente está no momento em que nós vamos chamar de fascinação, porque ele recebe, assimila e gosta da ideia. É o momento, como mostra na foto, que todo mundo fala para ele: olha, você não vê como você está agindo? Que as pessoas falam com a gente: olha como você está se comportando. E você mesmo não enxerga, porque você já assimilou de tal forma as induções do obsessor que você não consegue mais conflituar elas, indicando que são ingerências ou que são tentativas de influenciação negativas, né? A fascinação, Manuel Filomeno de Miranda vai puxar a nossa orelha, né? Decorre de uma indolência moral e mental do paciente. Por quê? Eu recebo o pensamento do obsessor.
Se eu tiver valores morais bem equilibrados, ou ao menos latentes, eu vou conseguir contrapor e gerar um conflito no momento daquilo que a minha mente fala que eu devo fazer, daquilo que eu sei que eu devo fazer. E esse tensionamento vai gerar uma ruptura, né? Ou eu vou assimilar essa vontade, vou fazer iniciando o processo obsessivo, ou eu vou recusar essa ideia à luz da razão dos valores morais, dizendo que não é correto. Na fascinação já há um momento de indolência moral e mental. De tal forma, essas imagens foram plasmadas, essas vontades foram induzidas e eu fui aceitando, de tal forma que eu acabei optando por exacerbar os valores negativos que eu trago e que o meu antagonista espiritual, o meu obsessor, sabe muito bem as minhas más tendências. E ele infla elas porque ele sabe que eu tendo a vibrar nessa faixa porque eu vibrei nela em outras encarnações. E aí no momento em que eu aceito isso, e numa indolência, numa preguiça moral ou mental, eu não repudio essas vontades, eu aceito elas, eu encontro um estado de fascinação porque eu já não as recuso. Porque eu já aceito, eu já repito aquilo que ele deseja. E em consequência, Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que é muito mais difícil a libertação, porque vai se exigir uma abnegação, um esforço, uma assistência contínua muito maior, porque o obsediado vai precisar ver que ele está obsediado. Ele vai precisar identificar que ele está fascinado, que ele colocou aquela ideia fixa na cabeça e que ele acha que está certa, mas que não está. Que na verdade é fruto de um processo obsessivo. Se ele não o fizer, nós chegamos na última etapa da obsessão, que é a mais perigosa, que é aquela que é trabalhada principalmente nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, que é a subjugação. Na subjugação, o quadro de interferência encontrou-se um momento mais grave, que é o momento em que não só houve a interferência mental com a transmissão, como é na obsessão simples, mas houve uma assimilação, uma incorporação, com uma aceitação por uma indolência na fascinação. E aí depois disso, o grau de interferência se tornou tão forte que a vontade do obsediado perde força perante os contatos do comando que o obsessor faz. Se na obsessão simples ele vai propor, induzir, oferecer, instigar o obsediado, por exemplo, aos excessos no sexo, na droga, na bebida, na fascinação o próprio obsediado o faz porque assim o gosta, ou seja, já houve tamanha interferência de faça isso, que chegou um momento que o obsediado já faz não porque está sendo influenciado, mas porque ele assimilou. Até o momento, que é o momento mais difícil dos vícios, que é o momento em que há a subjugação, onde mesmo o obsediado não querendo praticar, ele pratica. Porque ele já perdeu os contatos do seu próprio comando pessoal. A mente já é governada pelo obsessor. Claro que para chegar num caso de subjugação, existem várias questões específicas na relação entre esse obsessor e esse obsediado, e ao longo do estudo da obra vai ficar mais claro isso, que justifique e que faça demonstrar as razões que permitiram com que esse obsessor encontrasse as condições cabíveis para que ele exercesse aquilo sobre a pessoa. Então há um grau de endividamento, muito forte do obsediado. Mas é importante notar que a subjugação é grave porque ela pode ser física, pode ser psíquica ou pode ser as duas. Na subjugação física, não há perda da lucidez intelectual. O obsediado ainda tem noção do seu comportamento, mas o grau de influenciação é tão grave, a vontade do obsessor de assumir o tamanho do seu comando em relação aos centros motores, que o indivíduo faz fisicamente aquilo que o obsessor
comanda. Ou seja, mesmo contra a sua vontade, há uma violência que o oprime a executar. Kardec, no livro dos médios, mostra o caso de um homem que andava como se fosse um cachorro na França, sob a influência do obsessor, que o fazia se comportar e andar de quatro pelas ruas. Claro que o cinema hollywoodiano mostra os casos de subjugação ou de possessão de uma forma exagerada, mas todos eles, em alguma medida, mostram a subjugação física, que é o momento de opressão em que o corpo se manifesta de acordo com a vontade do obsessor, não do obsediado, ou seja, ele domina a mente dentro dos centros motores, dentro da parte do cérebro que comanda o movimento do corpo e faz o obsediado se comportar da forma que ele deseja. Claro que se ele controla os centros motores, e claro que se já existe um intercâmbio de energias deletérias dele já muito grave, porque para uma obsessão simples se tornar uma subjugação e se construir de uma fascinação, passar por essas 3 etapas é um longo decurso de tempo, né? Um grande tempo de cultivo desse intercâmbio mental. É natural que essa assimilação das energias deletérias vão fazer com que o obsediado vivencie enfermidades orgânicas também. Porque já que ele controla os centros motores, ele acaba dando campo, dando aso para que haja a manifestação de seres, de bactérias e determinados elementos que vão gerar a destruição da saúde física do paciente. Então, o que está por trás da subjugação é o que tradicionalmente na literatura, no cinema, na cultura em geral, a gente fala possessão, e aqui tem uma imagem disso, né? Que é aquele estágio mais grave, onde de fato há um controle maior. E no próprio Evangelho de Jesus nós encontramos o momento que Jesus livra o homem endemoniado, né? Lançando o espírito mal aos porcos, né? Com a sua palavra e com a sua autoridade, que só Jesus tinha, mas que mostra para a gente o quadro da obsessão nessa fase. Quando a obsessão por subjugação não é só física, ela pode ser só mental. Quando o paciente é dominado mentalmente, ou seja, o espírito não controla os centros motores, mas controla a própria consciência. Quase sempre nesses casos existe um estado de passividade, ou seja, quase sempre o obsediado perde a lucidez, não consegue mais falar, não consegue mais se manifestar, nem que seja de forma temporária, mas ele perde a consciência e não consegue controlar as suas expressões. Manuel Filomeno Miranda diz que nesse caso o espírito que está encarnado é como se estivesse preso num labirinto, porque ele está algemado mentalmente a um adversário que de forma impiedosa o maltrata, aterroriza com ameaças cruéis e controla a mente dele na medida em que desconcerta totalmente sua casa mental, assumindo o controle dela. E aí a forma mais grave, claro, de subjugação é quando esse obsessor ele se torna senhor do corpo e da mente. Quando ele consegue não só dominar os centros de comando motor, fazendo com que fisicamente esse obsediado se manifeste da forma que ele deseja, mas ele domina também a mente, deixando a criatura inerte, subjugada e cometendo atrocidades sem nomes. Então, muito dos loucos, muito dos criminosos que estão por aí e que nós consideramos que são problemas só materiais, na realidade, enfrentam um processo grave de subjugação espiritual, onde o corpo físico, onde a saúde mental é só a manifestação e exteriorização de uma parasitose espiritual de longo curso que demanda a utilização, obviamente, de um tratamento capaz de sanar isso. Nesse capítulo de análise das obsessões, Manuel Filomeno de Miranda também vai explicar para a gente, né, as etapas disso, como é que a obsessão acontece. E aí começa com a recepção da ideia perturbadora. E aí nós temos um exemplo comum, pessoas se divertindo em uma festa, em um bar, onde quer que for, seja.
E nós vemos ali tanto mentores como também espíritos inferiores, que estão se aproximando para gerar as influenciações, né? Bem, vivemos nesse mundo de permanente intercâmbio entre mentes conscientes e inconscientes, entre encarnados e desencarnados. Nós participamos ou comungamos de pensamentos que não são só nossos. Pensamentos e ideias que surgem na nossa mente como resultado da sintonia que nós vamos criando com esses seres, atraindo eles pelos nossos pensamentos. É como se fosse aquele jogo antigo de batalha naval, onde os oponentes ficam em posições opostas e um indica uma posição do tabuleiro, onde o outro, se tiver a peça na posição do tabuleiro, há uma conexão naquele momento, né? E é a mesma coisa, na medida em que eu apresento nas minhas brechas morais resultados das minhas escolhas de outras encarnações, dos meus atavismos, dos meus condicionamentos que eu trago, né? Falências morais, viciações e dificuldades de outra encarnação, a partir do momento em que eu dou aso a elas, ou seja, elas estão no meu panorama mental, mas eu fixo a minha mente e deixo na minha tela mental elas vibrarem, eu vou imediatamente atrair irmãos que estão desencarnados nessa mesma situação, nessa mesma sintonia, e vice-versa. Se o obsessor verifica que o obsediado em outra encarnação foi um ébrio e tem naturalmente uma dificuldade com a bebida, e olha aqui que nós não estamos fazendo valoração moral da bebida, porque nada é bom ou ruim em si, é o modo pelo qual se usa que gera isso, né? Tudo que foi criado pelo nosso Pai é para o bem. O homem, quando malversa, o homem, quando utiliza por excesso, é que o faz gerando o seu desequilíbrio. Então, se o obsessor sabe que ele tem uma tendência a se desequilibrar com a bebida, ele vai lá e propõe uma ideia perturbadora para ele, né? Propõe uma conjugação de uma ideia, de um pensamento. Ele propõe, olha, por que você não toma um chopp hoje? E claro que tomar um chopp não é nenhum problema. O problema é que essa vibração negativa, porque a intuição dele não é o chopp, mas gerar o desequilíbrio disso, associado a uma mente que é ociosa ou indisciplinada, ou seja, eu sei que eu não deveria, mas eu aceito a indução do pensamento, né? Vai fazer com que essa interferência que ele traz para mim está interferindo na minha mente. Encontre um lugar porque eu não eduquei minha vontade. Porque eu poderia pensar, poxa, mas hoje é quinta-feira para eu tomar um chopp. Ou eu não posso tomar um chopp porque eu tenho dificuldades em. Ou seja, se a mente entende e se propõe a um programa de educação da sua própria vontade, esse impulso, essa ideia que é colocada a ela, não é aceita. É só uma sugestão, é só uma ideia que vem na cabeça dela. Como nós recebemos inúmeras ideias ao longo do dia. Mas na medida em que eu recebo essa ideia, por a minha mente estar ociosa ou indisciplinada, eu deixo ela ser cultivada, né? Eu registro até a interferência dela, mas eu acabo acomodando ela, né, dentro de mim, eu vou vitalizando todos esses sentimentos negativos que eu trago da outra encarnação. E eu vou acabando abrindo espaços para complexos e recalques mentais de outras encarnações, para comportamentos pessimistas ou exaltados que surgem em decorrência disso. Não é o que acontece muitas das vezes com alguns dos nossos irmãos quando bebem em excesso, ou ficam extremamente tristes ou exaltados, né? Porque são complexos e recalques, são sentimentos que eu trago na minha tela mental de outra encarnação, que com o meu desajuste da minha mente por ter recebido a ideia, eu acabo abrindo espaço para isso. Então, a primeira fase, que é a recepção da ideia perturbadora, é como diz o nome, é quando eu aceito essa indução. Quando forma-se uma ligação, forma-se um intercâmbio, porque uma ideia foi projetada em minha mente e eu aceitei essa ideia. E aí, o momento em que eu aceito essa ideia, como está na imagem, eu produzo um intercâmbio mental. A partir do momento que a ideia que foi implantada pelo obsessor é acolhida pelo obsediado, forma-se uma ligação
fluídica, uma ligação psíquica entre dois, forma um intercâmbio mental. E aí, uma vez que forma-se esse intercâmbio, ele vai fixando a ideia infeliz. Eu vou tomar um chopp hoje, ele vai tentar me induzir a tomar mais de um hoje, se possível amanhã e se possível a vida toda. Porque ele sabe que no meu caso, isso vai me gerar o desequilíbrio. Ou seja, ele vai tentar fixar essa ideia infeliz. E quanto mais ele fixar essa ideia infeliz no intercâmbio mental, essa ideia não é uma ideia dessa encarnação, né? Ela está na minha tela mental, como nós vimos, né? Como conjunto das minhas conquistas negativas e positivas de outra encarnação. Então, na realidade, ela é uma projeção daquilo que está no meu subconsciente, só que eu estou descendo até o porão. E ao momento, então, que eu desço até o porão do meu inconsciente, eu vou abrir um espaço. E vai desbordar na minha mente angústias, impressões de outras encarnações que estavam armazenadas sob o esquecimento e que foram resgatadas pelo processo obsessivo, que vão se confundir com a consciência atual. Então, por exemplo, é muito comum um viciado em drogas ter síndrome de perseguição, ou ideia de que alguém deseja lhe fazer mal ou matar, né? Qualquer tipo de obsessão, ele vai trazer essas psicoses, esses sentimentos que eu trago desequilibrado, que estavam escondidos no inconsciente, que eram de outras vidas, e na benesse da encarnação a gente esquece para começar do zero, porque isso vai fazer com que ele mantenha esse intercâmbio mental alimentado. Se antes eu tomei o primeiro chopp por invigilância, agora eu vou estar sempre triste com motivo para beber. Ou seja, ele vai confundir a minha consciência com essas impressões negativas da outra encarnação. E essa desordem de influenciação vai me deixar cada vez mais com o campo exposto, cada vez mais sem defesa, né? Então, ele vai tentar trazer sempre essas recordações perniciosas, ele vai estar sempre cavando na minha tela mental, dentre as preferências que eu trago das outras encarnações, quais aquelas que vão servir de veículo de acesso melhor a ele. Se é o desequilíbrio do sexo, ele vai utilizar o sexo, então, como caminho para gerar o meu desequilíbrio. Se são os vícios, como as drogas, o álcool, ele vai utilizar isso. Se são os vícios morais, como a fofoca, como a inveja, o egoísmo, ele vai tentar cavar, dentro do espectro de sentimentos negativos que eu trago, quais aquelas que são um veículo melhor para acessar isso. E aí isso vai gerar um quadro de tensionamento, de conflituosidade inicial, né? Entre o que eu sinto e eu sei que eu não devia sentir, entre o que eu faço e o que eu não devia fazer, que na medida em que eu vou assimilando esse intercâmbio mental, vai conduzindo a uma fascinação, porque chega um momento que eu penso, minha vida é realmente ruim, então tenho mais que beber. E é um momento então que se gera um quadro de fascinação e se abre as portas para um quadro de subjugação extremamente perigoso. E claro que esse intercâmbio mental não vai ocorrer só durante a vigília, ao contrário. Durante o sono, que é o momento que de fato a gente está mais aberto à influenciação espiritual, porque nós estamos desligados parcialmente ou desprendidos parcialmente do corpo físico, esse intercâmbio mental vai ocorrer porque durante o sono eu vou ser destacado, vou ser desdobrado e vou encontrar com ele, porque já que eu estou em sintonia mental com ele, é ali que eu vou estar, onde estiver o vosso tesouro está o vosso coração, já disse Jesus. E ele vai aproveitar esse momento para me trazer clichês mentais, como a gente vai ver ao longo do livro, negativos. Apreensões angustiantes, as ambições desenfreadas, as paixões perturbadoras. Vai levar às zonas umbralinas, onde possam ser feitos, possam ser cultivadas suas paixões desequilibradas, ou onde possam ocorrer verdadeiros julgamentos e verdadeiras recordações dos erros do passado, né? Durante o sono ele vai aproveitar essa maior liberdade que o obsediado tem para ampliar o seu quadro de apreensão, né? Para ampliar o intercâmbio mental desequilibrado com ele. E é por isso que um dos sintomas muito comuns de obsessão é a pessoa não dormir bem, ela acordar
ou muito cansada, ou acordar já desequilibrada, com a mente atribulada, porque ele vai tentar trazer esse cansaço físico e psíquico para vencer cada vez mais as barreiras, para vencer cada vez mais os pontos de apoio da mente equilibrada e ele exercer cada vez mais domínio sobre ele. Então, nesse momento de intercâmbio mental, onde eu já tenho uma ideia fixada, onde eu já tenho uma fixação, uma viciação estabelecida, eu tenho cada vez mais um pensamento que é acolhido, eu tenho cada vez mais a aceitação de ideias que qualquer pessoa sadia repudiaria instintivamente, A utilização de vícios de forma excessiva a qualquer momento, Mas o paciente, nesse intercâmbio, ele acaba cultivando isso porque a parasitose espiritual, porque o processo obsessivo já se acercou o tamanho da casa mental dele que ele já não tem tanto controle. E aí é natural, que essa relação formada com esse desencarnado de forma desequilibrada, ou como está na imagem, vai produzir consequências nefastas do ponto de vista físico e do ponto de vista psíquico, São o que o Manuel Filomeno de Miranda chama de reflexo da interferência. Naturalmente vão surgir as inquietações, as enfermidades do corpo físico, as desconfianças, os sentimentos de tristeza ou de raiva, os insucessos, como resultado do desequilíbrio dos vícios, que vão dando cada vez mais angústias, vão ampliando cada vez mais a perturbação interior e vão fazendo com que cada vez mais você esteja com a casa mental vulnerável para o obsessor. Fora isso, vai se criar uma psicoesfera perniciosa em torno do obsediado. Ele vai emanar uma áurea desequilibrante pela quantidade de fluido deletério, dessa energia fluídica inferior que ela vai absorvendo do obsessor, nesse intercâmbio. Esse intercâmbio é mental, mas é intercâmbio fluídico também. E quanto mais condensado isso for, vai deixando ele mais doente do ponto de vista físico e do ponto de vista mental, fazendo que o próprio obsediado repudie sair para ambientes salutares, estar na convivência de pessoas boas, de querer ouvir palestras edificantes, uma música, um banho de sol, Ele vai cada vez mais dificultando, a saúde do obsediado. E conforme seja a constituição temperamental que esse obsediado tem, todo esse intercâmbio mental de ideias do espectro negativo com esse intercâmbio de energias deletérias vão fazer com que ele tenda, se for apático, a depressão, a tristeza, a melancolia. Não quer fazer nada, fica trancado no quarto, não tem vontade de sair, de fazer nada. Se, na realidade, sua constituição temperamental não for de apatia, mas for de excitação, de nervosismo, ele vai se tornar agressivo, violento, brigando com todo mundo, depois se arrependendo, explodindo do nada, como consequência desse processo obsessivo. E quando eu falo processo obsessivo, leia-se não só individual, como na imagem tem. Temos relatos de processos coletivos. É muito comum que o processo obsessivo não se dirija de um encarnado para o encarnado, mas de encarnados para encarnados, famílias, grupos sociais, Sempre nos processos obsessivos, mesmo quando seja só uma pessoa obsediada, a família que está com ela tem algum tipo de resgate ali. Isso fica claro nas Fronteiras da Loucura, nos outros livros do Manuel Filomeno de Miranda, que se as pessoas estão na casa sofrendo as consequências do processo obsessivo do obsediado, há um comprometimento delas também. Há uma necessidade evolutiva de resgate para todos. Muitas das vezes eles foram cúmplices dos fatos que geraram a obsessão. Que na obra nós vamos ver, a obsessão quase sempre é um desajuste, onde o infrator de ontem é a vítima de hoje, onde aquele que perseguiu ontem é o perseguido atualmente, onde na realidade aquele que fez sofrer, hoje sofre
por consequência da falta de reajuste da sua conduta inadequada. Então, quase sempre a família, quase sempre aqueles que estão ali sofrendo junto, foram de alguma forma cúmplices nesses delitos, de alguma forma colaboraram, nem que seja por inanição, né, nesse tipo de comportamento na outra encarnação. E eles são reunidos ou religados por parentesco, por afinidade, para que todos possam estar juntos nesse grande laboratório, nessa grande escola que é a reencarnação, onde nós nos encontramos para nos reeducarmos, onde nós nos encontramos para superar os nossos erros das outras encarnações. Por isso que o nosso Pai, no seu alto amor e misericórdia para todos nós, traz várias terapias desobsessivas, traz vários recursos que nós podemos utilizar para tentar auxiliar os nossos irmãos nessas dificuldades. E a primeira dele é o que tradicionalmente na doutrina a gente chamava de doutrinação, mas me parece que o termo mais adequado é dialogação, que é a reunião mediúnica, onde nós vamos tentar entrar em contato com esse obsessor e vamos tentar concentrar nesse irmão que está doente as atenções, porque se é ele que está produzindo as distonias, nós precisamos cessar a causa. Só que nós não vamos tratá-lo como adversário, mas ao contrário, vamos tratá-lo com bondade e respeito, porque perante as leis da vida não existem só vítimas e algozes. Todos nós, em alguma medida, erramos e todos nós, em alguma medida, sofremos as consequências do erro do surdo. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele traz para a gente que devemos tratá-los com bondade e com respeito, mesmo que não concordemos com o que eles fazem. Porque nós queremos que ele renove, nós queremos que ele mude. E se ele não sentir que nós estamos preocupados com ele, mas com o encarnado que é culpado, ele não vai mudar. Então, o processo de diálogo é um processo onde nós vamos mostrar a importância dele. Onde, ao invés de fazer discussões intelectuais, nós vamos alcançar o coração dele. E com humildade real, vamos falar que estamos preocupados que ele esteja bem, sim. Porque se ele estiver bem, o outro irmão vai estar bem. Porque quem está bem não pratica o mal para ninguém. Eu educo no diálogo o desencarnado, mas eu preciso educar o encarnado também. E é por isso que é muito comum em qualquer casa espírita, né, da doutrina de Kardec, nós temos uma reunião de desobsessão ou de tratamento espiritual, onde o nome da pessoa vai para a sala mediúnica, onde os desencarnados que estão obsediando ela são levados ali para atendimento, e ela vai para o salão, onde no salão ela vai receber o seu atendimento, que é a palestra espírita. Eu preciso educar o obsediado à luz do Evangelho, porque se ele permitiu a distonia mental através do cultivo de sentimentos e tendências de outra encarnação de forma desequilibrada, ele precisa ter uma transformação moral que crie condições psíquicas de saúde mental, que crie condições psíquicas harmoniosas, onde ele possa emocionalmente estar equilibrado, para de fato não estar aberto a esse tipo de interferência, né? A emissão da ideia sempre ocorrerá, né? O assalto ou a tentativa de influenciação sempre ocorrerá, mas a assimilação da ideia depende do obsediado. Então eu preciso atrair ele para que ele de fato produza ações dignificantes, né? Um ato de amor cobre uma multidão de pecados, disse Jesus. Então tem que fazer com que ele adote ações de caridade, onde ele vai atrair vibrações positivas, onde ele vai mudar a sua sintonia mental, onde ele vai reconstruir o seu campo psíquico com um equilíbrio, capaz de fazer com que ele possa manter-se protegido por si só desse tipo de embate espiritual. Então tentar estimular para ele o hábito da oração, da leitura edificante, nem que seja uma página a cada dia, né? Um momento de reflexão sobre um estudo, para que ele possa também trabalhar o seu caráter, as suas ações e, portanto, garantir a sua proteção. Claro, né, que como essa mente desequilibrada, ela traz energia deletéria pelo seu próprio desequilíbrio, né, ela acaba trazendo vibriões e parasitas espirituais, né, que
vamos ver isso também nas outras obras de Manuel Filomeno de Miranda, vão gerando, obviamente, no corpo físico as suas consequências através de doença. Então é necessário utilizar, junto à psicoterapia de atendimento do encarnado e desencarnado, a aplicação de recursos fluídicos salutares. Aí na imagem nós temos de um lado o passe magnético ou passe espiritual magnético, onde a energia salutar é transmitida e acaba afastando, acaba fazendo a remissão dessa energia deletéria. Nós temos a água magnetizada que, igualmente, dotada de fluidos salutares, ajuda na recomposição fluídica do paciente, e a própria oração, que acaba vitalizando os núcleos geradores de força. Para todos nós que podemos e devemos também contribuir no socorro desobsessivo, não só nosso, mas dos nossos amores, dos nossos irmãos, precisamos entender que não podemos descurar da nossa conduta íntima. Devemos tentar estar sempre conectado com o plano superior, porque é da onde vêm os recursos que vêm auxiliar o irmão. E recordando Jesus, diz Manuel Filomeno de Miranda para encerrar o nosso estudo, busquemos sempre a ajuda e a inspiração do nosso irmão maior, na condição elevada que ele ocupa, de Senhor dos Espíritos, de Senhor da vida, de Senhor de todos nós. E assim encerramos a primeira parte do nosso estudo, com agradecimento a esse Espírito, Manuel Filomeno de Miranda, por esse estudo, pela oportunidade do esclarecimento. Agradecimento ao médium Divaldo Pereira Franco, por exercício dessa mediunidade tão amorosa e do bem que nos permitiu a psicografia dessa obra. Agradecendo a equipe espiritual desse trabalho, aos nossos mentores e espíritos familiares que estão conosco nessa hora de estudo. Agradecendo toda essa equipe do bem de Jesus, a essa equipe de Bezerra de Menezes, que está fazendo o atendimento durante o carnaval nesse posto de socorro, e de todos os outros espíritos missionários que estão como benfeitores espirituais no outro plano, atendendo os encarnados e desencarnados em equilíbrio. Agradecemos a todos vocês, agradecemos por essa hora de estudo, mas acima de tudo agradecemos ao nosso Pai, pela vida espiritual e pela vida material, por todas as bênçãos, por tudo que nos concede. Te agradecemos, Pai, por tudo. E em Teu nome, encerramos esse trabalho, guardando essa vibração de paz e de harmonia, para que permaneçamos no Carnaval como ponto de equilíbrio e que possamos também auxiliar com os fluidos salutares a equipe espiritual que vai socorrer os encarnados e desencarnados. Ampara os nossos amores nesse período de dificuldade, nos ajuda a ter vigilância, auxilia todos os médicos da espiritualidade e do mundo material para auxiliar os que precisam, e dai força para que nesse período os nossos irmãos entendam a importância do equilíbrio a par da festividade. Assim seja, damos graças a Ti.